Vamos fazer uma oração antes de começarmos a mensagem? Vamos orar. Pai de amor, Pai querido, obrigado pelo dom da vida. Obrigado por eu estar vivo, meus irmãos estarem vivos. Obrigado porque esse dia o Senhor nos concedeu como oportunidade de sermos pessoas melhores. O Senhor em primeiro lugar, para o nosso próximo. O Senhor nos colocou neste mundo, Senhor, para vencer, para sermos bênçãos na vida das outras pessoas e não maldição. Por isso nós te suplicamos em nome de Jesus, que o Senhor nos encha com o teu Espírito, com a tua palavra, nos oriente. E a nossa busca, Senhor, porque nossa vida tem propósito, a nossa vida tem sentido. A nossa busca é sermos filhos mais obedientes ao Senhor, filhos mais mansos diante da tua palavra, mais sensíveis à tua voz, filhos obedientes, que alegram o coração do Pai eterno. Perdoe, Senhor, as vezes que não fomos os filhos e as filhas que o Senhor merece. A tua paciência, Senhor, que nos permite o arrependimento, a transformação, é o teu perdão, é o teu amor. Obrigado, Senhor, por nos amar. Obrigado, Senhor, por ver algo de bom em nós mesmos, quando nós mesmos não acreditávamos nisso. Estamos hoje aqui pelo teu poder, pelo teu carinho. Esteja abençoando todo o teu povo, meu Pai, espalhado pelo mundo. Que as estratégias, Senhor, de tudo aquilo, aquele que se levanta contra ti, caia por terra. E o teu santo nome seja sempre cada vez mais glorificado. Esteja conosco neste momento. Eu não sou digno de pregar a tua palavra, eu não mereço pregar a tua palavra, mas eu não vou desprezar o presente, esse privilégio, mesmo eu não merecendo, de ser um servo do Senhor. Tu és a nossa alegria, tu és nosso grande refúgio. E é no nome santo de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 103. Salmo 103. Deus falou ao meu coração por meio desse salmo e eu quero compartilhá-lo com vocês nesta manhã. E que Deus nos ajude nesse momento. Vamos à leitura. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Assaz muito benigno. Não repreende perpetuamente, não conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para que os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem.
Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que salmo poderoso, né, amado? Que salmo poderoso. Então, o que Deus falou comigo? Que reflexões o Senhor me suscitou quando eu estava lendo esse salmo na minha casa? Bom, irmãos, o jeito que a palavra de Deus impacta uma pessoa é muito pessoal, é muito particular. Mas, às vezes, aquilo que impactou um irmão e aquele irmão compartilha, às vezes, serve para mim. Porque, embora nós sejamos diferentes, todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Tem coisas que nos unem, somos iguais em muitos aspectos. Então, às vezes, eu espero em Deus que seja útil. Então, a primeira coisa, assim, é que eu pensei, talvez num primeiro momento pode parecer que não tenha nada a ver aqui com esse salmo, é que placa de igreja não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. Eu não posso nem falar que igreja é maior do que Jesus, tá? Não posso nem falar isso. Quem salva é Jesus. Eu vou para a igreja, sim. Eu valorizo a família de Deus, sim. É claro que eu amo a casa do Senhor. Porque Deus, o Pai eterno que nos ama, nos ordena a congregar. Nos ordena a estarmos juntos com os irmãos. Nos animarmos às boas obras, irmãos. Basta ver as árvores da cidade. Tem muito mais queda de árvore na cidade do que nas florestas. Porque na cidade, geralmente, as árvores estão mais isoladas. E toda a força do vento impacta ali na árvore isolada e ela cai. Na floresta, o impacto do vento é dividido. Não é bom você não estar isolado. O faquir, quando deita lá naquela cama de prego, parecia isso no desenho do Pica-Pau. Aquele indiano, aquela cama de prego, ele deita na cama de prego, porque o peso dele está sendo dividido em todos os pregos. Mas vai deitar ele num prego só para ver o que acontece? Vai virar espetinho. Então o Senhor nos pede para congregarmos, para a gente não viver isolado. Porque a vida bate e bate duro. E só o fato de você saber que tem alguém que enfrenta dificuldades semelhantes sua, iguais às suas, mas é fiel ao Senhor, está buscando o Senhor, isso te anima. Não precisa carregar todo o seu peso. Não precisa resolver sua vida. Basta você saber que você não está sozinho nessa jornada. Isso já ajuda e muito. Acho que vocês viram, talvez, um vídeo de um caminhão que explodiu o pneu. Vocês chegaram a ver? Não, né? Um vídeo de um caminhão que explodiu o pneu e o caminhão estava lotada a caçamba do caminhão, assim. Ele ia tombando. O outro caminhoneiro fez uma coisa inusitada. Ele só encostou assim, ó. Estava numa avenida, aí o caminhão só encostou. Se o caminhão não tivesse encostado, ia tombar aquele caminhão e às vezes cair num carro, matar gente. Mas o caminhoneiro só colocou do lado. O outro caminhão não carregou o peso do caminhão todo. Não sustentou, mas só pelo fato de ficar do lado, o caminhão não tombou e eles conseguiram encostar e não aconteceu uma tragédia. Então, ter irmãos é importante por causa disso. Estar congregando é importante por causa disso. Rever os rostos de vocês é importante por causa disso. Vocês não vão resolver todos os meus problemas. Vocês não têm o dever de resolver os meus problemas. Vocês não vão carregar todo o meu peso. Mas só o fato de vocês estarem ali do meu lado, orando por mim, torcendo por mim, para que eu viva uma vida para a honra e glória de Deus, já me evita tragédias na minha vida. Porém, eu tenho que entender que, por mais que o impacto do vento é dividido na floresta, embora o impacto seja menor, existe uma responsabilidade de cada árvore de estar firme ali. A sua parte ela tem que fazer.
A sua parte ela tem que suportar. Há momentos que você vai ter que estar sozinho. Há momentos que você não vai ter um irmão para falar, vai, irmão, se anime, adore a Deus. Vai ter momentos que você vai estar isolado, mesmo no conjunto. Tem coisa que é muito particular, que ninguém vai entender. E aí, o que você vai fazer? Vai abandonar o Senhor? Vai pecar? Vai desistir só porque ninguém te entende? Aqui a gente vê o salmista Davi. Ele mesmo se exortando. Ele mesmo se encorajando. E é justamente isso que Deus me falou em primeiro, quando estava estudando esse salmo. Davi falando para si mesmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele está falando de si para si. Ó minha alma, adora a Deus. Ó minha alma, enalteça ao Senhor. Às vezes, o encorajamento tem que partir de você mesmo. Você tem que ser o seu próprio treinador. Você tem que ser o seu próprio motivador. Como que é a sua voz, irmãos? Como que é a sua voz interior? Que tipo de voz você tem para si mesmo? Você é aquela pessoa que com seus pensamentos se motiva, se levanta, ou você é o carrasco de si mesmo? Porque o inimigo quer nos matar, nos roubar e nos destruir. Ele quer que você acredite que você não vai conseguir. Ele quer que você acredite que para você, sua vida não tem jeito. Que para você chegou ao fim. Que você não vai a lugar nenhum. E você vai concordar com ele? O inimigo quer que adianta. Orar não adianta. Adorar não adianta. Buscar não adianta. E você vai concordar com ele? Com ele? O teu irmão aqui está fazendo faculdade de matemática, né? Tinha uma coisa muito chata na matemática, que é aquela coisa de equação. Não consegui entender como menos com menos é mais. Mais com menos é menos. Mais com mais eu entendia que era mais. Mas menos com menos. Aí naquela época, eu bolei uma historinha para decorar isso. Eu bolei uma... Como que eu fui para ter uma lógica? Acho que eu já comentei isso com os irmãos. Amigo do meu amigo, mais com mais, amigo do meu amigo é meu amigo. Eu chamei o mais de amigo. Inimigo do meu amigo, o que vocês acham que o inimigo do meu amigo é o que para mim? O inimigo do meu amigo é inimigo para mim. Menos com mais é menos. Ah, não, amigo do meu inimigo, para mim é inimigo. Amigo do meu inimigo, para mim é inimigo. E inimigo do meu inimigo? Ah, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Menos com menos é mais. Aí eu entendi, o menos com menos é mais. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. E aí, como que é a sua voz interior? A sua voz é amiga do inimigo? A tua voz interior é amiga do teu inimigo? Então você é inimigo. Agora, se a sua voz é inimiga do diabo, você é amigo de Deus. Se a sua voz é amiga do teu amigo, a sua voz interior é amiga de Jesus, é amiga da palavra, a sua voz interior te motiva a adorar a Deus, a buscar o que é certo, a fazer o que é certo. Você é amigo de si mesmo. Para de ser inimigo de você. Para de te auto-sabotar. Já não basta esse mundo decaído querer te derrubar? Já não basta os demônios quererem te destruir? Você ainda também vai querer fazer isso com você? Você vai ficar dando voz a isso, ibope para isso? Aprenda a se motivar, mesmo quando você estiver isolado. Davi fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele está falando: adora, Ricardo. Adora, Ricardo, a Deus. Eu tenho que falar isso para mim. Ricardo, para de ser bobo, levanta. Você tem que falar essa voz para você. Eu sei que está difícil, mas Deus está do teu lado. Vamos, bora. Tem que fazer. Bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que é em mim. Está vendo só? Ele se consagrou. E tudo que é em mim.
é a minha vida, meu corpo, com as forças que eu tenho. Não é o que eu não tenho, ou o que eu vou ter, é com o que eu tenho agora. Eu tenho que ser fiel com o que eu tenho agora, com tudo que é em mim. Eu vou adorar a Deus. Tem dia, irmãos, que a gente veio para a igreja assim, ó. Tem dia que a gente está arrastado porque a vida está difícil. Não importa. Do jeito que você está, adore. Tudo que é em mim, com a condição que eu estou ali, eu vou adorar a Deus. E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. A gente esquece do que Deus já fez por nós. A gente foca na perda. A gente foca na frustração. A gente foca nas derrotas que a gente teve na vida. E as vitórias? E as bênçãos? E as superações? E os socorros? Muita gente esquece. A gente tem que entender o seguinte, irmãos. Nós não estamos num parquinho de diversões. Nessa guerra, nessa vida, não existe vitória fácil. A gente, muitas vezes, acaba perdendo algumas batalhas. Mas a guerra jamais, porque está com o Senhor Jesus. O final da guerra já está definido. Basta eu ser teimoso e continuar lutando. Nós nascemos para vencer com Cristo Jesus. Tá? Então a gente não pode esquecer do que o Senhor tem feito por mim, por você. Você tem que encontrar motivo para agradecer. Seja, para se entristecer, para ficar no chão, para ficar derrubado, todo mundo consegue. Mas para levantar, tem que ter esforço, tem que ser inteligente. Para encontrar bênção, tem que ser mais inteligente. Então, usa a sabedoria que Deus te deu para você se motivar, lembrando que Deus já fez por você. Tanto motivo para agradecer, amados. Você está vivo. Sol brilhando. Esse ar que você está respirando. E se for colocar o checklist, se você for inteligente e for buscar, você vai encontrar muito mais motivo. Mas o salmista aqui, ele se motivando, ele começa aqui a colocar um rol de motivos pelos quais ele precisa agradecer. Ele fala aqui no versículo 3, ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. Já quebrou a cara, a gente já errou, e Deus já poderia ter nos destruído naquele momento. Mas ele foi paciente conosco, nos deu a oportunidade de mudar, de aprender com o nosso erro, de sermos melhores para ele e o adorar. Não dá para esquecer disso, o perdão de Deus. Não dá para esquecer. Deus me perdoou. Ele não me rejeitou. Ele torce por mim. Ele me motiva pela sua palavra. Ele me levanta pela mão e ainda me promete a vida eterna, irmãos. É motivo para agradecer ou não é? Apesar do que você cometeu no passado, tão difícil de você lembrar, ele não te rejeitou, você está aqui. Ele não permitiu que você se perdesse nesse mundão. Agradeça o Senhor pelo perdão que você recebeu, pela oportunidade que Ele nos dá todo dia. Quando você acorda e não está dentro de um caixão, é porque Ele te deu a oportunidade ainda de evoluir. Então agradeça ao Senhor. A vida continua. Quem sara todas as tuas enfermidades. Às vezes, quando você está lá no leito do hospital, numa mesa de operação, você pode perguntar, será que é o fim? E você sabe que pode acontecer. O cristão pode partir desse mundo, sabe? E quem somos nós para falar que Deus tem o dever de me fazer viver 300 anos com saúde? Mas quando a gente chega numa mesa de operação e a gente sai de lá para ter mais dias para adorar, é motivo ou não é para agradecer? Hã? Tanta coisa podia dar errado nesse mundão. Mesmo que dê, amados, a verdade é, nossa herança está lá no céu. Ainda assim somos mais do que vencedores. Mas quando a gente alcança um brinde, né? É bom demais, né, não é? Quando a gente sai de uma mesa de operação, quando a gente ganha tempo para adorar, para buscar, é bom demais. Quantas vezes a gente não adoece ao longo da vida? Muitas vezes, né, irmãos? Quantas vezes a gente não tem que ir para o médico? Muitas vezes, né? E quão bom é quando Deus vai lá e permite que a gente continue. A vida continua. Vai chegar uma hora que acabou a missão. Mas quando vê os brindes, eu estou agradecendo. Eu estou agradecendo.
Quem da cova redime a tua vida. E ó, quanto mais de idade é uma pessoa, mais isso aconteceu na vida dela. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Porque esse mundo não espera para bater. Já começa desde bebezinho. Vê as doenças, vê as enfermidades. Mas aí Deus vai nos redimindo, né? Nos dando tempo. Para quê? Para bendizer ao Senhor, para adorar ao Senhor. Para adorar a Deus. Deus é bom demais. E te coroa de graça e misericórdia. Ó, coroa, irmãos, é símbolo de quê? Realeza, poder, autoridade. Quando a pessoa vê na vida de uma pessoa o favor de Deus e o perdão de Deus, olha como Deus está abençoando a vida desse irmão. Olha como Deus está abençoando a vida dessa irmã. Olha como Deus está mostrando misericórdia para ele. Quando tudo estava perdido, olha como Deus levanta. É Deus colocando uma coroa, isso dá autoridade. Porque caminha com Deus é príncipe, é princesa, é rei e rainha. Por mais que mora aqui na quebrada, né? Aqui na Zona Sul. Em Paris, Parelheiros, né? Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Não, tinha muitas coisas para falar, mas eu vou me deter aqui, tá bom? Eu vou me deter aqui. Eu só vou concluir aqui a partir do versículo 19, versículo 22, que tem gente que se acha muito importante, né? Acho que essas coisas de igreja, orar, torce o nariz assim, sabe? Essa coisa é pra gente fanática, gente que não tem o que fazer, né? São uns fresquinhos, né? Coisa de coisa que não tem o que fazer, está sofisticado. Vocês estão aqui porque não tem o que fazer? Eu tenho muito o que fazer, você tem muito o que fazer. Vocês estão aqui porque não tem problema para resolver? Tem que voltar aqui para adorar a Deus, ficar se motivando que nem Davi. Eu tenho que adorar, porque saindo daqui, irmão, tem coisa para resolver. Mesmo na folga, né? Vocês não são desocupados. Vocês estão aqui porque vocês escolheram o melhor. Porque vocês estão querendo agradecer. Porque Deus fez os céus, a terra, fez os rios e os mares, mas o homem criou asas. Como diz aquela canção, na maioria das casas, não quer deixar Deus entrar. Mas comigo não é assim não, com você não é assim não. Deus entra na minha casa, entra no meu coração, entra na minha vida. Porque no final desse salmo fala que até os anjos poderosos adoram a Deus. Você lembram lá? Precisou só de 2 para acabar com Sodoma e Gomorra? Precisou só de 1 para acabar com o exército lá que estava assírio, que estava cerceando Israel? Um anjo só? Poderoso. Deus fala aqui, ó, que bendize ao Senhor todos os seus anjos. Os anjos do Senhor adoram a Deus. Os exércitos poderosos celestiais adoram o Senhor. E tem gente aí que está se achando. Tem gente que se acha. Não quer adorar, não quer buscar, não quer enaltecer ao Senhor. Eu vou adorar o meu Deus. Você vai adorar o Senhor. Porque você não é amigo do inimigo. Você é amigo do grande amigo. Então, se eu quero deixar uma mensagem para você, para de ser bobo, sendo carrasca de si mesmo. Aprenda a se encorajar, aprenda a se motivar a adorar Deus. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Coloca esse brilho nos teus olhos e sirva para a honra e glória do Senhor Jesus. Não deixa o inimigo, nem nada da vida, roubar o louvor de Deus. O louvor merecido ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão.